Eu sou Luiz Soares e essa é a loja Portsar. Venham conhecer. Aqui são os nossos equipamentos usados, analógicos e digitais. Temos Nikon, Canon, temos equipamentos de médio formato, temos flashes e temos equipamentos de grande formato também. Temos a linha de equipamentos novos desse outro lado. Aqui nós falamos de Nikon, de Fuji, onde nós somos revenda oficial. Cheguei aqui nesse quarteirão no ano de 1989. Entrei na fotótica, era um garoto de 14 anos na época. Me passaram o endereço do departamento pessoal. De repente eu estava empregado dentro da fotótica. Era uma loja grande, com 3 andares, diversos departamentos. No primeiro momento eu fiquei fascinado por aquela coisa toda. Quantidade de funcionários, de material que tinha, como era organizado aquilo. Tínhamos um diretor na nossa loja, então tudo aquilo me fascinou. E naquele primeiro momento, com 14 anos, eu entendi que era aquilo que eu queria para a minha vida. Eu comecei na fotótica da Conselheiro Crispiniano, que era a matriz, inclusive a loja mais importante da fotótica. Eu acredito que foi uma das coisas que me fez permanecer no ramo, porque sendo a loja da matriz, então recebia todos os representantes comerciais, que na época eram as pessoas que levavam as notícias. Então se falava, olha, tem um garoto na fotótica assim, assim, assim. Então com essa indicação eu consegui depois entrar no Fotoplan. Na fotótica eu trabalhei no departamento de venda de papéis, filmes e químicos. E tive uma breve passagem pelo departamento de equipamentos fotográficos. Eram 3 andares, então no subsolo ficava um departamento chamado DME, Departamento de Mercados Especiais. Então tinha de um lado os papéis, filmes e químicos, de outro lado audiovisual, e ainda um terceiro lado agora com equipamento fotográfico. Bom, nessa época a Kodak dominava esse mercado de papéis, filmes e químicos. Existiam sim os laboratórios Fuji, mas tinha uma proporção muito menor. E a Kodak foi uma empresa sempre preocupada com a cultura do material que eles vendiam. Então nós recebíamos materiais promocionais e materiais também com instruções de uso. Nós não passávamos 15 dias sem ter uma reunião para receber novas instruções, para receber ali algumas críticas, até críticas construtivas, e sempre tinha um material literário disponível para nós, uma exposição. A Kodak lançava um filme, nós recebíamos fotos feitas com esse filme e toda a discriminação em questão de grão, de cor, de contraste, de ISO e comparativos a respeito dos outros filmes que tinha no mercado. A fotótica sempre caminhou do formato que ele queria. O Sr. Thomas Farkas era um homem assim muito admirável pela forma até excêntrica dele ser. Uma ocasião, numa reunião entre nós funcionários, o Sr. Francisco Cuencas mencionou um fato que ele dizia assim: o Sr. Farkas me deu uma lição de vida nesse final de semana. Fomos a um encontro e eu cheguei com um Monza do ano e ele chegou com uma Belina com 10 anos de uso. Depois, em 92, o plano Collor naufragou e a fotótica entrou em decadência, infelizmente foi vendida. O Sr. Thomas Farkas deixou de trabalhar. E a próxima empresa que comprou então era um banco, talvez americano, e não tocou o negócio como era tocado pelo seu Thomas, que era fotógrafo. Depois disso eu fui trabalhar num mini lab na Rua Maria Antônia e tive um contato com o laboratório fotográfico, e depois disso eu fui para o Fotoplan então e continuei nesse mercado de papéis, filmes e químicos, porém vendíamos câmeras lá também. Então no ano de 1995 eu saí desse mini lab na Maria Antônia e fui para o Fotoplan na Avenida Liberdade. Fotoplan era um grupo de 40 lojas. Essa loja ela foi criada pelo chamado Sidão Aparecido Albergoni, o sócio dele chama-se José Paulo.
Na Fotoplan a gente vendia papéis, filmes e químicos também, mas agora uma coisa direcionada para o público amador, porque vinham então os donos de Minilab. Nessa altura, a revelação em 1 hora era uma coisa que estava em evidência e tinha muita procura. Então nós atendíamos essas empresas que compravam os filmes mais simples, não compravam os filmes profissionais, compravam os filmes mais baratos e também os papéis num tamanho máximo que ampliava era 20 por 25. Eu era um vendedor que então atendia sempre essas vendas, essas comercializações que eram feitas para os outros lojistas que tinham os Minilabs, normalmente em bairros, alguns poucos aqui no centro. No centro sempre se concentrava as lojas de rede, mas nos bairros afastados tinha os Minilabs que eram dentro de lojas pequenas, que não tratavam só de foto, vendiam relógio, óculos e outras coisas assim também. Por 12 anos eu fiquei na Angel Equipamentos Fotográficos, trabalhei com o pessoal lá há bastante tempo, o seu Cláudio Martiniano e o sócio dele, o senhor Otávio Yoshiga. O seu Otávio veio da Socecal e montou a Angel. Então no ano de 2000 eu fui trabalhar com eles, tinha 25 anos de idade. E trabalhamos juntos até 2012. Mas de toda forma, esses 8 anos que eu fiquei fora desse circuito aqui, 7 de abril, conselheiro, foi uma coisa que judiou de mim. Eu tinha mesmo saudade de ficar nesse espaço, nesse quarteirão. No dia que eu voltei, no dia que eu comecei a trabalhar na Anja, que eu entrei na rua 7 de abril, eu senti o sabor de uma conquista muito grande. Voltei para 7 de abril, voltei para esse eixo Conselheiro Crispiniano 7 de abril. A Anja tinha uma particularidade de ter em seu estoque coisas que eram fora do comum. Ter uma objetiva ultra grande angular, muito clara, com preço elevado, ou uma teleobjetiva, ou objetivas muito claras. E uma coisa que se trabalhou por bastante tempo lá foi a representação da Leica. Inclusive que era um mercado para mim fascinante. Eu gosto muito de ótica e tinha então o que a gente tem como melhor do mercado, que eram as objetivas Leica. E as mais caras também. E que tinha uma variação muito grande de características. Você tinha uma objetiva muito clara, com baixo contraste, uma objetiva com o diafragma mais fechado, mas era muito nítida, muito cortante. E essa gama de equipamentos fotográficos que a Leica colocou no mercado realmente era algo fascinante. E sempre de uma mecânica muito precisa, muito interessante. Era um material que você vendia com satisfação e com certeza de que se o cliente entendesse o propósito que era aquela objetiva junto com aquela câmera, claro, então ele sairia satisfeito com o resultado que ele teria na mão. Eu vivi algumas transformações no mercado, coisas que são bastante curiosas. Então eu vivi um tempo no balcão em que o cliente perguntava assim: essa câmera é com obturador mecânico ou eletrônico? Não, essa tem obturador eletrônico. Se ela depende de bateria, para mim não serve. Hoje não tem como, todas as câmeras precisam de bateria. E depois teve a mudança quando chegaram os flashes TTL. Então o cliente fazia questão de ter o flash TTL. E houve uma resistência muito grande, até bastante compreensível, para que todos os fotógrafos então se tornassem digitais como é hoje. Raramente alguém faz um trabalho profissional com filme. Porque as câmeras no ano de 2002, 2003, 2004, elas tinham uma qualidade bastante rudimentar. Você não conseguia trabalhar com ISO 800, 1600 era um absurdo de ruim. E uma câmera reflex era muito cara, muito diferente do que é hoje. Hoje, com 2 salários mínimos, você compra uma câmera que troca de objetiva e que dá para trabalhar, dá para você fazer alguma coisa com ela. E quando chegou no mercado as câmeras Canon reflex com 6 megapixels e a Nikon também, a Nikon DC inclusive com 6 megapixels,
Naquela época, em 2003, 2004, a gente vendia por 14 mil reais. Então era muito caro. Meu pai foi comerciante a vida inteira e eu sempre admirei a condição que ele tinha de vender. A pessoa chegava no comércio dele e ele fazia a pessoa comprar e a pessoa sair sorridente. Às vezes ele falava assim para mim: eu preciso vender todo esse material até às 14 horas. Eu ficava preocupado, eu era garoto, olhando para ele e falava assim: não vai ser possível. Ele tinha uma desenvoltura tão grande, um trato com as pessoas, que as pessoas compravam, agradeciam, cumprimentavam e iam embora. E quando dava 14 horas ele falava assim: terminei, vamos para casa. Era uma coisa assim que eu causava muita admiração em mim. Então eu procurei ter isso comigo. Passei pelas empresas trabalhando como vendedor e sempre deu certo, funcionou a coisa. Eu era promovido, aí bom, vinha as crises no nosso país, precisava mudar de empresa, ia para o próximo balcão, mas por onde passava eu conseguia cativar ali o dono da empresa e os clientes, né? Por isso eu atendo hoje pessoas que eu conheço há 20 anos. Eu estudei administração nesse meio tempo, sou formado em administração e marketing, tenho 2 pós-graduações na área de administração e comunicação. Então, do dia para a noite me surgiu a ideia: preciso sair daqui, meu tempo venceu, preciso montar um negócio. E veio uma proposta então da Portsar de nós nos associarmos e começamos a falar disso num prazo de uns 6 meses, até que realmente tomamos uma decisão e abrimos aqui a loja Portsar. Portsar foi fundada em 1997 pelo Jairo Portillo, junto com seu pai, Jairo Portillo Vieira. O Jairo Portillo, que nós dizemos Jairo Filho, ele veio do Cine Câmera Service, ele é formado em eletrônica e a coisa foi aumentando, foi crescendo o volume de equipamentos a ser consertados, foram conquistando clientes, até chegar na atualidade que hoje são 6 técnicos. Ele, com uma grande experiência no mercado, tinha vontade de também vender os equipamentos, pensando que trabalhando em usados, então a garantia seria dele, uma coisa que ele saberia trabalhar muito bem. O mercado de usados funciona de verdade, há muitos anos mesmo. Quando eu era garoto, eu já via vitrines de equipamentos usados imensa na fotótica. E quando eu entrei na Angel, então, como eu falei, há 17 anos atrás, naquela ocasião já se vendia mais equipamentos usados do que novos. O nome Portsar foi escolhido, eu ainda não estava aqui, por isso que chama Portsar. Eles juntaram o nome Portillo ao nome Tessar. Então tiraram a parte do meio e ficou Portsar. Portsar nasceu exatamente aqui, no 2º andar do número 79 da 7 de abril. Depois disso é que nós fomos trabalhando e eu senti necessidade de termos uma loja na galeria e surgiu a oportunidade, nós montamos uma loja também no número 125, que é a nossa loja 2. É gostoso trabalhar aqui em cima, o cliente entra e ele tem tempo de conversar, de dizer para mim o que ele quer fotografar, de nós falarmos do equipamento. Às vezes ele entra para comprar uma objetiva e sai daqui levando uma outra objetiva. Eu acho bastante importante eu ter esse espaço, os livros para falar dos autores, da fotografia e também de muitas vezes orientar a compra para que o cliente saia satisfeito. Todas essas fotos são de fotógrafos diferentes e tem diversos temas. Tem fotógrafos que trabalham em jornal, tem fotógrafos amadores e tem fotógrafos da área de publicidade. Eu atendo profissionais, sim, mas o meu público maior é formado pelo amador avançado. Dos que conhecem bastante de fotografia, que se interessam bastante, que pesquisam. E são pessoas que querem ter certeza daquilo que eles estão comprando. Ele não vai comprar uma ferramenta de trabalho, ele vai comprar algo que é o hobby dele. Quem tem a possibilidade de vir na loja, então já vem com a sua câmera para testar uma lente, ou vem com a lente para testar a câmera e assim por diante.
Aí tem aquele negócio de ver com as mãos, de pegar, de analisar, de sentir o que é o produto. Mas é muito interessante que o cliente examina o produto no site e conclui a venda por telefone. Muitas vezes ele tem que retornar ao site para fazer o pagamento, mas nem sempre ele compra sem antes falar com a gente. Porque quando ele liga para mim para tirar a dúvida, é o momento que eu tenho de abraçar ele e falar assim, vamos ser amigos. Então a gente desenvolve uma negociação que vai ser uma parceria duradoura. Eu atendo, vamos dizer assim, do Oiapoque ao Chuí. Eu conheço gente lá de cima até o final do mapa embaixo. Vários clientes são pessoas que moram fora de São Paulo. Mas eu trabalhei isso daí na época que você tinha que convencer por telefone que você era uma empresa e que era uma empresa idônea, que a pessoa ia enviar os cheques pelo Sedex e ia receber o equipamento depois. Era uma coisa assim bastante trabalhosa, mas era interessante porque quando você conseguia então conquistar esse cliente, estava fidelizado. Ele já sabia que comprando de você ele não teria problema, então ele já não procurava o seu concorrente. Da assistência técnica aí agora é uma coisa diferente, é um outro cenário porque não existem outras assistências técnicas espalhadas fora de São Paulo. Você encontra alguma ou outra nos grandes centros, mas com uma situação bastante limitada em questão de disponibilidade de peças e de técnicos com conhecimento para consertar as câmeras. As lojas eram formadas aqui por pessoas que saíram de grandes empresas, que saíram da Socecal, que saíram da Fotótica. Isso era uma característica bastante marcante. Então eles eram amigos entre si, trabalharam juntos e depois viraram lojistas. Existia uma aproximação entre essas pessoas. Mas esses lojistas envelheceram, saíram do mercado, a coisa mudou. Então, vamos dizer assim, chegou a geração que eu convivo agora e que é bastante difícil essa aproximação. Eu não consigo imaginar numa associação nossa hoje. Então a Fotoplan era uma atacadista que atendia sempre o público amador. Que fosse aquele que chegasse para comprar um rolo de filme para fazer uma revelação, ou então um dono de Minilab que tinha revelação. Ficou um bom tempo sem tocar, né? Ficou bastante. Não é só pra. Puxa, parar não dá, é que não dá, né? Nem